Olá, estamos novamente aqui com o Júri em Ação. Sejam bem-vindos a esse nosso programa, um programa informativo. Estamos hoje com a doutora Grace aqui. Tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre algumas ações coletivas que vão ser propostas daqui para frente, doutora Grace, e de como elas vão ser conduzidas. Aliás, é uma grande novidade que nós vamos trazer hoje para os nossos associados. Na realidade, isso é uma forma nova, né, de conduzir as ações coletivas, uma forma nova do jurídico trabalhar na prática. Doutora Grace, poderia, assim, primeiramente, colocar quais são as ações, o que é que elas defendem e como será feita, assim, qual foi o tipo de contrato que a senhora fez com relação a essas ações? Doutor, são 5 novas ações. Licença especial na venda, o decesso remuneratório dos pensionistas, o auxílio alimentação do CETISP, o decesso remuneratório da remuneração, né, do CETISP, e a ação da revisão dos proventos para quem optou pela Lei 614 de 2013. Perfeito. Primeiro, o decesso do pessoal do CETISP, é isso? Isso. O que seria isso? Doutor, houve uma lei nesse ano reduzindo a remuneração do CETISP. Quando houve aquele fato em Blumenau, na sequência o governador sancionou uma lei em que ele trouxe aquela questão do policial na escola. Escola mais segura. Isso. Quando ele fez isso, ele fez o caixa com o próprio pessoal do CETISP. Ele reduziu a remuneração do CETISP. Então, é a segunda vez que o CETISP tem decesso remuneratório. Porque o CETISP, antigamente, ele era 1/3 da remuneração. Depois ele passou a ser um coeficiente. E agora, dessa última vez, houve de novo uma redução do CETISP. Então, eu estou com a ação pronta, vai ser chamada uma assembleia. Desculpa eu lhe interromper, mas assim, ó, o valor que é pago hoje para uma escola segura é maior que o do CETISP. Isso, só que esse valor do CETISP ele foi reduzido este ano. Ele sofreu uma redução? Ele sofreu uma redução. Então, qual é o grande argumento? O grande argumento é que são temporários, que os contratos são renovados, né? Então, termina o contrato, assina um novo contrato. Então, terminou o contrato, vou assinar um novo pelo novo valor. Mas não é assim que funciona. Existe, de fato, uma continuidade do trabalho. Ele é temporário, mas ele é um temporário que ele é exercido de forma contínua. Então, jamais, mesmo os temporários, têm direito ao decesso remuneratório. Mesmo que se faça, a cada 6 meses eu faço um novo contrato. Mesmo assim, não pode jamais haver, pode aumentar. Reduzir não. No novo contrato não pode haver redução. O auxílio alimentação do CETISP também seria... Nos afastamentos, né? Da mesma forma como funciona. De férias e licença de tratamento de saúde, é feito desconto. E com relação às pensionistas, decesso dos pensionistas, é isso? Isso. Decesso dos pensionistas, doutor, foi feita uma confusão danada por causa dessa questão do grau acima. Então, o IPREV notificou os pensionistas dizendo que o cálculo dos proventos dela, que era feito com base no grau acima, estava errado e reduziu, em muitos casos, em mais de R$ 1.000, R$ 2.000, os proventos dos pensionistas. Mas aqui eu faço uma ressalva, doutor. A PRASC representa tão somente os associados. A coisa julgada é válida para os associados. Então, a pensionista de militar que quiser se beneficiar da coletiva, ela precisa se filiar à PRASC. Perfeito. Ela vai ter a cobertura, no caso dessa ação, todos os filiados, todos os sócios, né? Exatamente. Até outro dia a senhora explicou, eu até vou pedir que a senhora explique novamente qual é a diferença de um sindicato e de uma associação com relação à cobertura. Doutor, o sindicato ele representa toda a categoria. Então, o sindicato, quando ele entra com uma ação, ele não precisa fazer assembleia e ele muito menos precisa juntar o rol de associados. A associação, ela precisa, primeiro, de autorização da assembleia para ajuizar qualquer ação e ela precisa juntar na inicial o rol de associados, dizer quais são os associados que são representados por ela. É uma condição da lei, senão a petição inicial é inepta. Assim, vou dar um exemplo. O Sindisaúde, por exemplo, se entrar com uma ação, ele é um sindicato. Ele entra, não só os associados serão beneficiados, mas todo o pessoal da saúde. Quando sai a sentença, qualquer um pode executar. Perfeito. No caso de associação, só os sócios. A lei diz que deve ter, junto com a inicial, o rol de associados. Quer dizer, então, assim, doutora Grace, ainda falando do grau acima, quem não está naquele, que é outra ação que nós não estamos conversando agora nesse momento, sim, né? Mas é uma ação bastante discutida, principalmente pelos RLs. Uhum. Então,
o pessoal que é sócio, que está na relação, Está representado. está representado. Quem não é sócio, não está representado. Inclusive quem se desfiliou. Perfeito. Quem se desfiliou também está fora, por quê? Porque ele tem que ser associado, ele tem que fazer parte, porque a associação é um conjunto de pessoas. Perfeito. É um conjunto de pessoas que se reúnem, doutor, formam um CNPJ para brigar de forma coletiva pelos direitos. Então, quando eu entro com uma ação coletiva, eu estou representando todos aqueles associados. A partir do momento que eu me desfilio, eu não faço mais parte daquela luta coletiva. Então, nos próximos meses, vai ser chamado de novo uma assembleia para que se autorize o ajuizamento de uma nova ação do grau superior, e aqueles que se desfiliaram possam se filiar novamente e fazer parte dessa nova ação. Aqueles que nunca foram associados possam se filiar novamente e fazer parte da nova ação. Doutora Grace, então isso significa então que para essas 5 ações terão que ter no mínimo uma AGE, uma Assembleia Geral, extraordinária ou ordinária, ou claro, vai ser extraordinária, né? Para que seja aprovado pelos associados, para que depois possa se... É um requisito. É um dos recursos. É um requisito. Para eu poder entrar com a ação, eu tenho que ter... Por quê? Porque como a associação ela é uma entidade de luta coletiva de direitos, os associados deliberam na Assembleia se eles querem ou não lutar por aquele direito. Então, a inicial, ela é um resultado, a ação judicial ela é um resultado de uma deliberação feita em Assembleia, não é a diretoria que decide. Quem decide é o associado. E aí o associado vai aprovar o ajuizamento dessa luta, e ele vai aprovar, e a partir desse momento eu tenho que juntar na petição inicial essa Assembleia e também o rol de associados. Não é o rol, doutor, de presentes na Assembleia. Os associados. De associados, aqueles que têm um desconto no É contra-cheque. feito o raio-x do momento. Do ajuizamento da ação. Doutora Grace, eu gostaria que a senhora colocasse para o nosso associado qual foi o formato do contrato que foi encaminhado pelo presidente Clailton com a senhora na condução dessas ações. Até porque, para mim, eu acho que é a grande novidade para os nossos associados, né? Então, se a senhora pudesse colocar para... O que eu propus para o presidente Clailton foi o seguinte: os contratos eles são sempre assinados com a prática fica responsável. É como se fosse, no caso de quebra de contrato, a praça se torna responsável pelo pagamento dos honorários, do benefício econômico. Eu disse o seguinte para o Clailton: eu não vou estabelecer nenhum contrato nesse sentido com a PRASC. Não vou cobrar honorários da PRASC e não vou cobrar, veja bem, doutor Rolo, não vou cobrar honorários sobre proveito econômico do associado também. Mas tudo é uma troca. Qual é a troca? Não quero a rescisão dos contratos. Não quero. A senhora vai cuidar dos contratos. Eu quero cuidar dessas ações do início ao fim, trazer esse benefício para o associado. Perfeito. Ele não vai precisar me pagar nada, mas a prática vai honrar, porque daí existe o pagamento mensal do meu trabalho. No caso, a Prask contratou a senhora e vai pagar a senhora para a senhora cuidar dessas ações. Exatamente. E a senhora não terá os honorários. Não está vinculado a benefício econômico. É um valor fixo que a prática me paga. Então, assim, eu vou trabalhar para a prática, vou receber um valor fixo por mês para cuidar dessas ações, só que o meu contrato ele coloca claramente, doutor, se tiver rescisão, aí a coisa vai mudar de figura e vai ter que me pagar honorários sobre isso, sobre o benefício econômico. Perfeito. Então, assim, para que a coisa fique bem clara, por quê? Eu estou dando com uma mão, né? Eu não vou cobrar benefício econômico de ninguém, nem da prática, nem do associado, mas eu quero que a prática me permita... A garantia é que a senhora vai cuidar dos processos até o final. Cuidar dos processos até o final. Perfeito. Por quê? Porque o que tem acontecido sistematicamente troca a gestão, rompe os contratos, né? E aí os processos, doutor, não é nem uma questão financeira. Os processos ficam abandonados. Perfeito. O que aconteceu e por que eu propus isso para o Clailton? Porque eu tenho dó do que aconteceu. Doutor, o processo de horas extras é 2014. Para o associado, doutor Grace, isso vai ser fantástico. Vai ser fantástico. Pela primeira vez ele vai ter a garantia primeiro. Não vai pagar, não vai ter honorários. E vai ter a garantia também que vai ter o cuidado da ação do início ao final. Do início ao fim. Porque o que aconteceu com a ação das horas extras, doutor? A ação das horas extras, ela estava simplesmente abandonada. E é uma ação que ela tem um direito importante para o associado. Além deles terem um retroativo, é uma causa muito importante, porque só Deus sabe o quanto os bombeiros militares penaram na escala 24/48, e foi do período
de 2014 até o ano de 2021, quando essas escalas mudaram novamente e agora estão de 24 por 72. Mas ninguém garante, doutor Louro, que no mês que vem, porque está na lei, existe uma lei que traz as escalas, né? Então, ninguém garante que no mês que vem eles não voltem para a escala 24 por 48. Então, assim, o que precisa se assegurar? Assegurar que, se fizer hora extra, receba. E o retroativo daquilo que já foi trabalhado, seja pago. E aí o que aconteceu? É uma quebra de paradigma, e assim, doutor, mas ela vai ganhar mensal. Sempre foi pago mensal. Sempre foi pago mensal. Sempre foi pago mensal. Então, a inovação não é o pagamento mensal. A inovação é apenas o pagamento mensal. Perfeito. Porque sempre foi pago mensal mais um proveito econômico das ações. Agora, não há mais um proveito econômico. Vai ter. Há apenas um pagamento mensal. E nessas ações que nós acabamos de conversar, vai ser feita a Assembleia Geral, então, que é um dos pré-requisitos para que a gente possa, então, dar encaminhamento nessas ações, e já dentro desse novo formato. Mas também, isso é bem importante, doutor, que é o seguinte, são essas 5 ações. A prática me contratou para essas 5 ações. A minha ação de horas extras, eu mantive o contrato. Todas essas ações que nós estamos falando hoje. Assim, hoje, essas ações. No caso do decesso, do auxílio de alimentação. Exatamente. Poderia repetir, doutora Grace? Licença especial e venda, o decesso aos pensionistas, o auxílio de alimentação do CETISP, que de parcelas retroativas, né? O decesso remuneratório no CETISP, parcelas retroativas e vincendas, a ação da revisão dos proventos dos optantes pela 614, que estão tendo, além da perda do grau acima, eles estão tendo a perda que não foi reajustado os proventos, eles estão estagnados na tabela da lei 614. Essa é uma ação, doutor, que ela visa reparar perdas provisórias. Você consegue me entender? Porque tem o grau acima, mas existe uma perda que eles estão estagnados na tabela. Então, eles precisam receber essa diferença. Além do grau acima, eles têm uma diferença para receber. Então, essas ações que a senhora acabou de falar aí, essas 5 ações, elas já estão cobertas por esse novo contrato. Isso, e elas reverberam todas elas em proveito econômico. Perfeito. Então, doutor, são ações expressivas que trazem, tipo, a questão do licença especial é uma ação que traz um proveito econômico expressivo para o associado. A questão do decesso remuneratório traz um proveito econômico expressivo. A ação da revisão dos proventos, o decesso remuneratório expressivo. A questão do decesso dos pensionistas, um proveito econômico expressivo. A ação do auxílio alimentação, o proveito econômico ele não é tão expressivo assim, porque não é toda a categoria que está no CETISP, né? E ela envolve apenas o pagamento de férias. Mas há sim um proveito econômico, e que o associado não vai pagar nem R$1 por isso. Assim, não vai pagar nem R$1 de proveito econômico, porque ele já paga aquele mensal da associação. E isso se enquadra, doutor, se coaduna com a reclamação do associado. Que ele fala, mas eu já pago mensal. O associado já recebe mensal. Isso a gente ouve, e isso até tanto assim, ó, tanto que quando foi se conversado com o presidente Ailton para que procurasse a senhora para propor esse tipo de contrato, né? Foi justamente porque a gente ouve bastante o associado fazer esse tipo de comentário, né? E a gente, então, na realidade, nós construímos essa proposta em cima de um anseio do nosso associado que pedia isso sempre. A única coisa que eu pontuo, me deixe trabalhar. Perfeito. Eu peço, doutor, que não rompam os contratos, que honrem os contratos. Eu acredito que quem faz um contrato como esse, ele quer realmente que o associado tenha o seu benefício, que tenha o acompanhamento da sua ação até o final. Porque a minha ideia de estabelecer, né, uma penalidade no caso do rompimento, doutor, é em que sentido? Para que não se abandone, como aconteceu com o meu processo de horas extras, o direito dos associados pelo caminho. Perfeito. Para que haja uma continuidade do trabalho. Porque eu sei todas essas teses que vão ser desenvolvidas nas ações. Eu sei a estratégia para trabalhar nesse processo. Eu vou trazer essa vitória para os associados. E essas ações, elas não podem correr o risco de ficarem jogadas no limbo como ficou a minha ação de horas extras. Bom, gente, doutora Grace, agradeço mais uma vez a presença da senhora aqui, os esclarecimentos. Essa novidade que a senhora trouxe com relação a esse novo formato de trabalho, né? E eu acredito que o associado agora que está tomando conhecimento desse formato vai ficar bastante contente, porque é uma inovação e é um pedido do nosso associado que sempre tem trazido essa sugestão, né? Então agora o presidente Ailton, em contato com a doutora Grace, formularam e fizeram esse acordo que vai de encontro a tudo aquilo que o nosso associado sempre buscou. Vou deixar um abraço a todos e até o nosso próximo Jurídica em Ação. Um abraço.